Olá, meu nome é Gleidson José da Silva, sou professor de História Antiga da Escola de Filosofia e Letras da Universidade Federal de São Paulo e editor da revista Heródoto. Nós estamos aqui hoje para gravar uma entrevista com o professor Rafael Guimarães Tavares Silva, professor da Universidade Estadual do Ceará e responsável pela organização do dossiê à margem da história dos estudos clássicos, né, que integrará o volume 10, né, o volume especial aí da Heródoto. Então, muito bom dia, Rafael. Bom dia, Gleidson. Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, acompanha essa entrevista hoje, né, realizará essa entrevista comigo o professor Felipe Noé da Silva, também editor da Heródoto. Rafael, algumas questões, né? Você é um jovem que tem se destacado em nosso contexto por diferentes inserções ligadas à literatura, à filosofia, à história da antiguidade. Talvez uma boa forma de iniciarmos essa conversa seja um convite a uma autorreflexão acerca da sua trajetória pessoal e intelectual até aqui, né? Acerca dos caminhos que o trouxeram até esse momento da sua carreira. Então, se você quiser falar um pouco a esse respeito, seria um bom início de conversa. É sempre muito difícil falar sobre as origens de um percurso, mas no meu caso eu destaco especialmente a importância do incentivo à leitura desde a infância, por parte da minha mãe e de alguns professores que me marcaram. E no âmbito desse incentivo, destaco especialmente o contato que eu tive com o chamado jogo de role-playing game, né, o chamado RPG, em que eu entrei em contato com diferentes sistemas desse jogo, alguns deles de ambientação medieval, de ambientação antiga, e ainda muito jovem, com 12, 13, 14, 15 anos, comecei a estudar um pouco sobre história medieval, história antiga, me interessar pelas línguas, os artefatos, isso no âmbito de um jogo que propunha aventuras para jogadores vivenciarem esses universos fantásticos, em diálogo com o passado. Quando entrei na universidade, eu fiz a primeira opção pelo curso de Direito, e nesse curso, entre outras disciplinas, eu cursei o latim, disciplina ministrada pelo professor Matheus Trevisan, na UFMG, e me identifiquei imediatamente com o latim e nem um pouco com as outras disciplinas específicas do curso de Direito, o que me fez abandonar esse curso no terceiro período, no quarto período, e migrar para o curso de letras, onde, a princípio, o meu intuito era estudar o latim. Só que, como eu já tinha feito a primeira disciplina do curso, eu não podia entrar como calouro e estudar imediatamente o latim 2, o que me levou a fazer o curso de grego 1, como uma espécie de mero teste, mera deriva ali inicial, enquanto eu esperava poder cursar o latim 2 no segundo período. Mas aí foi uma deriva que me levou irremediavelmente para o mundo grego, porque aí eu fiz o curso com o professor Jacinto Lins Brandão, que me maravilhava tanto nos cursos de língua quanto nos de literatura, e eu tive certeza absoluta de que, para o meu percurso, o estudo da Grécia Antiga seria incontornável, ainda que eu viesse a me interessar depois e fazer, de fato, as disciplinas de língua e literatura latinas, com outros professores igualmente importantes. Mas eu destaco muito o papel do professor Jacinto Lins Brandão na minha formação. Ele e os seus livros me marcaram profundamente, e foi graças ao incentivo dele, sobretudo, que eu fiz disciplinas em outras áreas das humanidades, na UFMG, incluindo a filosofia antiga, onde conheci professores como Marcelo Marques Pimenta e Maria Cecília Coelho, e também de história antiga, onde conheci o professor José Antônio W.W. Trabus, que é excepcional.
nessas disciplinas, enquanto eu as cursava, fiz amizades com colegas muito perspicazes, que me fizeram ver questões interessantes no estudo da antiguidade, e eu destaco a importância dessa amizade que a gente faz enquanto no percurso acadêmico, destacando aqui os nomes da Lorena Lopes da Costa, o Igor Barbosa Cardoso, ambos da História Antiga, e o Luiz Felipe Rola Decô e o Gabriel Lago Barroso, da Filosofia Contemporânea. Todos me marcaram muito e eu destaco a importância aí dessa relação com os colegas na vida acadêmica. Ainda enquanto eu me formava na bacharelado em grego antigo, eu atuei no Centro de Extensão em Ensino de Línguas, ensinando o grego antigo. Foi um período importante, sob a orientação do professor Olimar Flores Júnior, e atuei também como monitor das disciplinas de grego antigo na graduação. Esse momento foi muito formador, eu tive certeza absoluta de que eu queria atuar dando aulas de cultura grega, de língua grega, eventualmente também de língua e cultura latinas, e fiz outras amizades que me marcaram aí nas letras, incluindo pessoas que depois se tornaram professores de universidades públicas no Brasil, como Gustavo Frade, a Júlia Batista Castilho de Avelar e outros. E concluindo os trabalhos de graduação, eu escrevi uma monografia intitulada Uma Poética de Platão, que já apontava alguns dos caminhos para os quais os meus estudos iam se dirigir. Porque eu entrei no mestrado, na UFMG, onde comecei um trabalho sobre arqueologias do drama, pensando então nas várias hipóteses sobre as origens do drama na Grécia Antiga, e esse trabalho está em diálogo com a proposta anterior, porque justamente Platão é um dos nomes importantes para refletir sobre as origens da poesia, as origens do drama, tal como ele trabalha na República, nas leis, obviamente inspirando o que Aristóteles vai propor na poética, e esse filão que eu investiguei ao longo do meu mestrado, com estudos que eventualmente incluíram também os trabalhos do Nietzsche, do Wilamowitz, mais próximos de nós, do próprio David Trabulsi, e ali eu esbocei o que eu depois via publicar como livro pelas edições Loyola, Origens do Drama Clássico na Grécia Antiga. Pensando em drama, em sentido bastante lato, incluindo tragédia, comédia, drama satírico, mas investigando, sobretudo, as origens desses gêneros, com base no que é o ditiramba arcaico, no que são as performances poéticas, de modo geral, da tradição épica, mas também da tradição mélica, e um trabalho, a meu ver, muito importante para o meu amadurecimento intelectual, porque me mostrou que diferentes teorias sobre um determinado tema podem variar muito segundo os pressupostos teóricos de que se parte. E esse foi um amadurecimento teorético, né? Então, para a importância das teorias que se adota no momento de propor uma pesquisa. Durante o mestrado, eu atuei no chamado apoio pedagógico, que me ofereceu uma experiência aí, tanto durante o mestrado quanto o doutorado, de 6 anos na sala de aula em nível superior, como voluntário, e eu destaco a importância do trabalho que a professora Heloísa Pena realizou com esse projeto, permitia a pós-graduandos terem uma experiência de sala de aula durante o período da pós-graduação. Foi, de fato, muito importante para mim, e eu concluí aí esse período de pós-graduação com o doutorado, tendo atuado por um tempo como editor da revista Em Tese, uma revista discente da pós-graduação curso de letras da UFMG. Por lá eu organizei alguns dossiês, tive essa experiência de trabalho como editor de textos, e foi onde eu, pela primeira vez, me dei conta da possibilidade de agir no debate intelectual por meio da proposição de temas em revistas, tal como eu viria fazer agora com essa proposta da Heródoto. Foi no doutorado que eu propus uma tese intitulada O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos, que, de certa forma, coroa assim, esse percurso anterior de
investigação sobre temas da antiguidade, mas sempre à luz de problemáticas relativas à teoria moderna, à teoria contemporânea, pensando no lugar dos estudos clássicos no mundo de hoje. Terminado o doutorado, teoricamente, a minha formação tinha chegado ao fim, mas depois vem aquele período de limbo, que é até você conseguir uma posição na universidade pública, e foi um período de muita angústia, como eu imagino que seja para a maior parte dos pós-graduados no Brasil, porque de muita incerteza, e nesse período eu, inclusive, compartilhei algumas das minhas reflexões numa série de vídeos que eu intitulei Existe Vida Acadêmica Depois da Pós-Graduação? Vídeos que eu postei lá no meu canal no YouTube, Rafael Silva Letras, e que abordam esse problema, né, dos processos seletivos, de certos arranjos, às vezes não necessariamente muito democráticos ou não muito transparentes na regência de concursos públicos, mas, em todo caso, eventualmente eu tive sucesso e estou muito feliz hoje atuando aqui na Universidade Estadual do Ceará, onde eu tenho dado continuidade a esses trabalhos anteriores. Rafael, obrigado pela resposta, né, do seu percurso, sobretudo ao final, né, da sua fala, remete a uma experiência muito comum, né, de muitos jovens doutores, né, que têm, né, uma excelente formação e depois buscam uma inserção, experimentam todos as dificuldades, os percalços próprios mesmo desse momento da trajetória escolar, da trajetória acadêmica. Às vezes a gente tende a não entender muito isso, né, e vai entender a posteriori, às vezes, como funciona toda essa dinâmica. Um aspecto que me chamou a atenção na sua fala, né, foi, no primeiro momento da sua fala, foi essa relação com redes de colaboração. São redes de afeto, de amizade dentro da universidade, e que se desdobram, se retroalimentam aí em redes de colaboração acadêmica. A minha outra questão que eu tenho a colocar para você é sobre aqui o trabalho que você citou, a sua tese de doutorado, o Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos. Ainda que nós tenhamos no Brasil importantes tradutores e estudiosos homéricos da obra de Homero, não se pode dizer que haja no Brasil uma tradição de estudos homéricos. Nesse sentido, como a sua pesquisa se aproxima da produção aqui desenvolvida sobre Homero, sobre os textos homéricos, né, sobre a Ilíada e a Odisseia, com quem o seu trabalho dialoga? E num sentido mais amplo, internacional mesmo, em quais frentes se insere a sua pesquisa, em quais frentes se insere uma pesquisa como a sua? São recentes, de fato, os estudos acadêmicos publicados no Brasil sobre Homero. Ao que me consta, o mais antigo é um livro chamado Introdução a Homero, escrito pelo Robert-Henri Aubreton, que foi professor na USP durante uns anos, na década de 50. Esse livro é de 1956. De lá para cá surgiram importantes estudos e trabalhos sobre a tradição homérica no Brasil, na UFMG mesmo, por onde eu fiz toda a minha formação. Nós temos um importante centro de homeristas. Da produção de lá, eu gosto muito da obra Antiga Musa, Arqueologia da Ficção, do professor Jacinto Lins Brandão, mas eu destaco também os trabalhos publicados por Teodoro Renaud Assunção, que foi meu orientador de mestrado, doutorado, assim como os trabalhos do Antônio Orlando Dourado Lopes, do Gustavo Frade e da Tatiana Chanoca. Todos eles têm propostas importantes aí de interpretação do legado homérico, com os quais meu próprio trabalho dialoga em alguma medida. Na USP também há importantes estudiosos, eu destaco especialmente o André Malta, que tem uma tetralogia de estudos sobre Homero, dos quais eu menciono a Musa de Fulda, Visões da Oralidade nos Poemas Homéricos,
porque é um título específico com o qual a minha tese dialoga diretamente no que diz respeito a essa conformação moderna de Homero, passando por nomes como Vico, como o Abade d'Aubignac, e eventualmente o Wolff, que é, por assim dizer, o fundador dos estudos modernos acerca de Homero. Há muitos outros estudiosos importantes de Homero no Brasil hoje, mas esses foram foram aqueles com os quais minha pesquisa dialogou mais diretamente. Mas falar sobre o Evangelho de Homero me impõe contar um pouco sobre o trabalho de pesquisa e as suas vicissitudes. Porque toda dissertação e toda tese trabalham com um projeto, que é uma espécie de roteiro prévio, mas acabam oferecendo um destino que pode ser algo bastante diverso desse projeto, na medida em que as aventuras do pensamento, enquanto percorre as veredas da investigação, acabam deixando marcas no escrito, então no produto final. O material textual final, a dissertação, a tese, são o destino alcançado pela pesquisa, mas também o registro dos percalços, dificuldades, soluções, ideias novas, derivas, etc. Nesse sentido, a minha pesquisa de doutorado, ela partiu de um incômodo pessoal, mas que me parece ser compartilhado por colegas dessa geração mais nova, que entram ali na universidade a partir do século XXI, que podem ser colocados nas seguintes perguntas. Por que e para que existem os estudos clássicos numa universidade brasileira nos dias de hoje? E eu colocava essa pergunta para professores, para colegas, e eu sentia um incômodo com o mero colocar a pergunta, e então, no doutorado, eu resolvi investigar isso melhor. Enquanto editor da revista Em Tese, eu propus um dossiê que saiu em 2 edições, com o título Em torno a uma crise clássica, e eles são justamente desse momento inicial da pesquisa, quando eu estava tentando entender as questões educacionais em jogo no cenário contemporâneo, a politização desse debate, e pouco a pouco eu fui rastreando algumas referências importantes para a gente entender o lugar da educação clássica, né? Então o estudo do grego, o estudo do latim, o estudo da história antiga, da filosofia antiga, dentro do debate educacional contemporâneo. E aí eu percebi a importância das chamadas culture wars, esse contexto bem específico dos Estados Unidos, da década de 80, década de 90, e eu fui lá estudar um pouco sobre isso, e pouco a pouco eu fui me dando conta do papel de Homero dentro desses debates lá nos Estados Unidos. Achei um pouco curioso, mas investiguei isso a fundo. Um título como, por exemplo, Who Killed Homer? É um livro publicado por Victor Davis Hanson e John Heath em 1998, foi particularmente emblemático do tipo de debate que podia ser feito em torno a Homero, que funcionava como uma espécie de metonímia do campo clássico, nesse debate mais amplo sobre educação, que envolvia questões como afirmação de uma identidade ocidental, eventualmente cancelamento de autores do cânone. Então, os posicionamentos de autores conservadores em termos políticos e progressistas variava muito, mas eu fui identificando que esse debate era reflexo de um debate mais amplo e que respingava eventualmente em autores com algum interesse em temas clássicos, como, por exemplo, Alan Bloom, publica um best-seller do pensamento conservador lá no final da década de 80, o Martin Bernal, que faz a mesma coisa, só de uma perspectiva progressista, com o Black Athena. Ele tenta trazer assim, para a cena pública questões como, por exemplo, o racismo inerente da área de clássicas, a constituição de uma visão etnocêntrica ou eurocêntrica desse cânone na modernidade, e outros nomes que orbitam esse debate, como, por exemplo, a Mary Lefkowitz, que vai rebater o Martin Bernal, a Paige Dubois, que entra aí também. A gente poderia citar muitos outros nomes. E aí eu percebi que essa culture war, ela tinha, por assim dizer, precedentes. Precedentes na chamada Kulturkampf, no século XIX, na Alemanha, na chamada The Battle of Books, do século XVIII, na Inglaterra, na Querelle des Anciens et des Modernes, dos séculos XVII e XVIII, na França.
em que frequentemente a questão era qual o lugar dos clássicos greco-romanos dentro da nossa cultura. E isso remontava ao Renascimento e, em última instância, à própria Antiguidade. O lugar do clássico ele nunca foi estanque, ele nunca foi simples, e me pareceu que Homero desempenhava uma metonímia para falar desse lugar clássico em várias dessas discussões. E foi, então, investigando esse lugar de Homero que eu propus uma investigação sobre a constituição desses debates educacionais em volta dessa figura como metonímia do campo em geral. Foi aí que eu descobri a existência de um subcampo, um subgênero chamado História dos Estudos Clássicos, dedicado especificamente a escrever a história do campo. E foi uma surpresa para mim constatar que esse subgênero surgiu no final do século XVIII, ali com Wolff, mas ele foi praticado mais ou menos ao longo do século XIX, só florescendo de fato no século XX, com a proposta de histórias do campo, que em geral pretendiam justificar a importância do campo no presente por meio de uma história que remontava à antiguidade. O argumento sendo mais ou menos assim: os estudos clássicos têm que ter uma centralidade no debate educacional hoje, porque ao longo de toda a nossa história eles foram centrais. A gente encontra isso nos trabalhos do Sir John Edwin Sandys, do Wilamowitz Mühlendorf, do Pfeiffer, e foi lendo um livro da Pascale Hummel, uma estudiosa francesa, chamado Histoire de l'histoire de la philologie, que eu constatei, então, que essa tarefa de escrever a história dos estudos clássicos, e aí, às vezes, a nomenclatura varia. Filologia clássica, ciência da antiguidade, Altertumswissenschaft, Classical Scholarship. Mas o que eles estão preocupados é qual o lugar desse legado greco-romano em termos de letras, história, filosofia, nos dias de hoje, de uma perspectiva que vá contar essa história do passado. Eu percebi que havia uma série de, digamos, pontos de contato entre as diferentes versões dessa história, e esses pontos de contato sempre incluíam dizer que a história dos estudos clássicos remontava à própria antiguidade, foram os próprios antigos que começaram a escrever essa história, seja com os bibliotecários de Alexandria, no período helenístico, seja com Aristóteles, Platão e os sofistas no período clássico, seja, aí o mais curiosamente, com os próprios Rapisodos e ninguém menos que Homero, quando ele compõe a Ilíada e a Odisseia. E aí os dois fios da minha pesquisa se atam, né? Digamos, o interesse pela crise contemporânea e a identificação de Homero e o seu valor metonímico dentro dessa crise, porque desde a historiografia do campo, Homero desempenha esse lugar central. Isso eu chamei de Evangelho de Homero. Então, a ideia de uma centralidade de Homero como uma espécie de metonímia para falar dessa cultura clássica, e o que eu propus na tese, como resultado final, foi justamente isso. No capítulo 1, investigar essa crise contemporânea. No capítulo 2, remontar, por meio dessa historiografia dos estudos clássicos, ao que é Homero, o que são esses poemas homéricos atribuídos a ele, o que foram outras tradições que poderiam ter se tornado hegemônicas junto da homérica, o que foi a constituição dessa hegemonia no período clássico, por meio de Pisístrato, por exemplo, da Atenas clássica, que encena as tragédias, que encena as grandes panateneias, depois, qual o papel de Homero já no contexto helenístico, de afirmação de uma identidade grega, quando um império macedônico espalha a cultura grega por todo o Oriente, até a transmissão desse legado por meio do Império Romano para a Europa como um todo, que vai eventualmente desaguar no que é o período medieval e depois o Renascimento. Então, eu tento mapear historicamente esse debate no segundo capítulo, e no terceiro eu volto para questões contemporâneas, mostrando como o debate sobre o cancelamento de Homero, ou a afirmação de Homero como um grande defensor de valores ocidentais, é mais uma apropriação, como as várias que ele sofreu ao longo da sua história, né, a história da sua recepção,
e eu tento propor ali uma intervenção, digamos, progressista nesse debate, tentando dizer que nem devemos afirmar Homero como grande bastião da cultura ocidental, nem cancelá-lo como esse bastião, porque ele é outra coisa, né? A antiguidade é outra coisa. E é explorar esse caráter de alteridade da antiguidade que mais me interessa, é o que eu tenho feito nos meus estudos e que eu defendo nesses trabalhos. Essa tese, inclusive, vai sair agora em 2025, publicada pela EduERJ, num formato muito mais sintético, porque a tese ela é muito vasta, tem muitas notas, mas no formato de livro vai sair com o título de O Evangelho de Homero, uma outra história dos estudos clássicos. Rafael, obrigado. E um aspecto muito interessante da resposta que você deu, né, a questão anteriormente formulada, se relaciona à busca de respostas a uma inquietação que afeta todos os pesquisadores, estudantes, brasileiros particularmente, né? Ou se não brasileiros, fora desses espaços originariamente relacionados, ordinariamente ligados à história da antiguidade, como estritamente os países europeus. Né? Então, essa é a busca de uma resposta a questões como essa é algo que inquieta e incomoda todos os estudantes na área de estudos clássicos, né, na área de estudos da antiguidade. Eles são chamados a responder sobre a relevância dos seus estudos para os seus pares, para os seus colegas, né, amigos de universidade, familiares, né, pessoas na sociedade, de uma forma geral, e sempre se deparam, né, com a enorme dificuldade de justificar, entre aspas, a relevância dos seus estudos, para além do fato da relevância em si, da relevância per se, por se tratar de algo relacionado à história, né, à história universal como um todo. Então, eu acho isso muito importante, né? Uma resposta como a sua dá subsídios, né, para que os estudantes, os pesquisadores possam formular respostas a essa questão que ordinariamente eles se deparam. A minha terceira e última pergunta, a última questão, se relaciona a isso. Né? Você fez referência na sua fala à sua tese, e já na tese a gente pode perceber, pelo próprio subtítulo, né, por uma outra história dos estudos clássicos, a gente percebe por esse subtítulo uma preocupação com a ideia de desvio, com aquilo que está fora das normas, aquilo que está fora da tradição. Essa preocupação se faz presente em outros trabalhos que você realizou, né, conhecendo aí o seu percurso um pouco, e parece orientar também a proposta de organização do dossiê da Heródoto, à margem da história dos clássicos. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco essa perspectiva e, ao mesmo tempo, nos falasse também da história do dossiê, das contribuições, né, que compõem o dossiê, dos colaboradores que você convidou. Falasse um pouco a esse respeito. Perfeito, Gleidson. De fato, eu me interesso por pensar essas alteridades na medida em que, durante a minha formação, eu fui me dando conta de que nós, no Brasil, frequentemente incorporamos um discurso colonizador, imperialista, que muitas vezes é contrário aos nossos próprios interesses enquanto pesquisadores à margem, marginais. E isso me incomodava muito. Escutar colegas que têm problemas estruturais no seu cotidiano, mas que incorporam um discurso, por exemplo, sobre Pax Romana como um período áureo de produção da humanidade, todos eram felizes e tranquilos, sem se dar conta do que há de violência, do que há de exclusão, do que há de estruturalmente violento dentro dessa noção. Então, como nós, no Brasil, poderíamos repensar, por exemplo, um conceito como Pax Romana, veiculado por estudiosos de Cambridge, como se fosse, de fato, uma grande
uma grande paz imposta tranquilamente pelo Império, né? E aí, isso eu apliquei na leitura desse subgênero chamado História dos Estudos Clássicos, porque desde o Friedrich August Wolff, que escreve algo nessa linha, em 1807, até os trabalhos do John Sandys, no início do século XX, o Wilamowitz Moellendorff, o Gaetano Righi, o Rudolf Pfeiffer, o Franco Montanari, todos eles estudiosos desses grandes centros, Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, etc., eu fui percebendo que esses discursos convergiam em muitos aspectos e eles endossavam uma determinada versão dessa história. O que eu tentei propor foi uma versão alternativa que levasse em conta a nossa inserção social brasileira à margem, a fim de tentar pensar o que seria uma história dos estudos clássicos de uma perspectiva brasileira. E aí eu propus, né, que essa tese teria sido a primeira história dos estudos clássicos brasileira, ainda que depois eu tenha vindo a encontrar os trabalhos do Agostinho da Silva, do Eudoro de Souza, que são duas contribuições presentes nesse volume da Heródoto, que me fazem repensar um pouco esse ineditismo que eu conclamei ali, porque, tal como o Bruno Borges, doutorando lá no UNB, mostra bem, tanto o Agostinho da Silva quanto o Eudoro de Souza têm reflexões importantes sobre o que significa fazer estudos clássicos, escrever a história desse campo no Brasil. E atualmente a gente ainda tem a tradução para o português da História da Filologia, do Wilamowitz, traduzida pelo Tiago Venturotti, publicado pela editora Minema, né? Então são alguns trabalhos que em português a gente tem aí, junto do meu, que acho que nos permitem pensar aí essa história dos estudos clássicos no Brasil. A gente tem, paralelamente a essa ideia, porque aí vejam, o que eu propus na tese foi escrever a história do campo. Então, tentando pensar assim, essa história hegemônica mesmo, a que está lá, acontecendo na Europa, eventualmente nos Estados Unidos, cujas ressonâncias chegam no Brasil. Uma coisa paralela a essa, uma proposta paralela a essa, seria a de estudar a história dos estudos clássicos no Brasil. Isso eu cheguei a aludir muito brevemente no final da tese, depois escrevi uns 2 trabalhos sobre o tema, mas é de fato uma outra questão. E ela foi abordada já por alguns estudiosos no Brasil, como a Maria Celeste Consolin Desotti e a Maria Helena de Moura Neves, num texto de 1987, pela Paula da Cunha Correia, em 2001, pelo Jacinto Lins Brandão, em 2006, e pela Zélia de Almeida Cardoso, em 2014. Todos esses trabalhos, aliás, como o meu, destacam a dimensão incipiente dos estudos acadêmicos sobre a antiguidade greco-romana no Brasil, uma vez que os primeiros cursos universitários com áreas afins a ela são fundados nas primeiras décadas do século XX, ou seja, tem menos de um século de existência. Todos esses textos costumam enfatizar o papel fundamental de Rio de Janeiro e São Paulo na constituição do campo no Brasil, ainda que conversando recentemente com o Bruno Borges, já mencionado, esteja me parecendo cada vez mais estranho o silêncio em volta do trabalho do Eudoro de Souza na UNB, nas décadas de 60, 70 e 80, porque a proposta dele por lá era bastante diversa daquilo que foi efetivamente cultivado na USP, na UFRJ, na UFMG, em outros centros importantes do Sudeste e do Sul do Brasil. Porque o estudioso português tentou estabelecer no Centro de Estudos Clássicos da UNB um modelo de Altertumswissenschaft, então de estudo científico da antiguidade, segundo o molde preconizado pelo Wolff, lá na Alemanha, em que o estudo da antiguidade envolvia não apenas uma valorização do legado clássico em termos literários e filosóficos, mas uma empreitada analítica sistemática do passado mediterrâneo, não restrito à Grécia e Roma, incluindo campos como arqueologia, numismática, epigrafia, estudos da religião, mitologia, etc. Para mim, resta ainda investigar o porquê desse silêncio em volta de Eudoro de Souza e do SEC na UNB. Uma pista investigativa que eu sugiro é que a fundação da SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, que vai desempenhar um papel importante na historiografia do campo
que começa a surgir ali justamente no final da década de 80, mas que vai se consolidar nos anos 2000, tem um papel nisso. Por quê? A SBEC ela é fundada em 1985 com a redemocratização no Brasil. O Eudório de Souza já estava praticamente aposentado nessa época. A atividade dele já estava muito restrita e ele falece em 1987. Então é possível que o silenciamento em volta da figura dele tenha a ver com a institucionalização dos estudos clássicos enquanto uma grande área no Brasil, sob a liderança de USP, UFMG e Rio, em alguma medida, e resta saber se essa hipótese se confirma ou não, né? Eu estou trabalhando aí com o Bruno Borges nessa frente, ele, portanto, que é um dos convidados aqui para o dossiê de Heródoto. Antes de entrar aí no nome dos outros convidados, eu só gostaria, para não parecer injusto, de deixar de mencionar alguns nomes importantes que nos ajudam a entender a constituição da história dessa área, que é muito amplo, né? Envolve letras clássicas, história antiga, filosofia antiga, arqueologia, alguns nomes. No que diz respeito ao estudo do latim e do grego no Brasil, assim como sobre a tradição de traduções de obras clássicas, eu menciono Ernesto Faria, o Eduardo Tufani, a Thaís Fernandes, o José Amarante Santos Sobrinho e a Adriane da Silva Duarte, todos com trabalhos fundamentais sobre esses temas. No que diz respeito à história antiga no Brasil, a gente está conversando com o Gleidson José da Silva, que tem importantes trabalhos sobre o tema. Eu destaco especialmente o volume organizado por ele, junto com o Pedro Paulo Funari e o Adilton Martins, em 2007, assim como a obra intitulada Pesquisadores da Antiguidade, a formação de um campo interdisciplinar no Brasil, organizada pelo Guilherme Moerbeck e o Fábio Friso, em 2023. A gente teria muitos outros nomes para mencionar no que diz respeito ao estudo da tradição clássica e da recepção clássica, mas quem tiver interesse, eu menciono esses nomes num artigo chamado Estudos Clássicos no Brasil, um presente do passado, e aí é possível encontrar essas referências por lá. Para a proposta de dossiê da Heródoto, eu propus que a gente refletisse sobre o que significa atuar com a antiguidade greco-romana em centros menores, naquilo que a gente pode chamar de periferia intelectual, periferia em termos de comparação com os grandes centros hegemônicos do norte global, então Estados Unidos, Europa. E, a princípio, eu fiz o convite para que pesquisadores periféricos, portanto, refletissem sobre o que significa atuar com essa área, diante de todas as dificuldades estruturais, dificuldades de formação dos alunos, dos próprios professores, em universidades no Brasil, na América Latina, na África, e, ainda assim, as contribuições que eu recebi não vieram apenas de pesquisadores atuando nessas condições, como, por exemplo, a que foi proposta pelo James Porter, que é um estudioso de Berkeley, né, nos Estados Unidos, na Califórnia, que propôs um trabalho chamado Philologies of the Present for the Future, no qual ele investiga a condição de alguns pesquisadores em ambientes de perseguição, sobretudo na Alemanha nazista, que produziram investigações interessantes, uma vez deslocados dos centros de produção do conhecimento hegemônicos. Então, embora ele mesmo, enquanto estudioso, seja estadunidense, esteja localizado num grande centro, ele se interessa por esses estudiosos marginais e faz disso um dos centros do trabalho dele. Esse artigo é muito interessante. Mas aí a gente tem a Maria Cecília Colombani, pesquisadora argentina, refletindo sobre o que significa ensinar as línguas clássicas e os autores clássicos no contexto que é o dela, na Argentina. A gente tem a professora Maria de Fátima e Souza Silva, pensando sobre o que significa fazer clássicas em Coimbra, o que obviamente pode ser considerado um centro com relação ao Brasil, mas é uma periferia considerada com relação aos centros hegemônicos na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Itália. Depois a gente tem a contribuição da Pauliane Targino, que reflete sobre uma breve história dos estudos clássicos na Universidade Federal do Ceará, e esse é um trabalho
que eu achei especialmente gratificante, porque a Pauliane comentou que viu nesse convite a oportunidade para fazer uma espécie de levantamento / homenagem àqueles mestres que a formaram. E aí, de fato, ela vai estudar os primeiros professores de grego e latim da Universidade Federal do Ceará e oferece aí uma contribuição inestimável para quem vier a se interessar pelos estudos da antiguidade no ambiente universitário cearense. De outro colega aqui do Ceará, a gente tem uma contribuição intitulada Pesquisa Plotiniana na Literatura Brasileira, proposta pelo Robert Brenner, professor de filosofia antiga na Universidade Estadual do Ceará. Ele vai estudar aí sobre o legado, né, digamos, de Plotino, no que diz respeito à produção intelectual de filosofia antiga brasileira. E a gente tem ainda a contribuição do Bruno Borges, na verdade são duas contribuições. Uma é um artigo que ele escreve em coautoria sobre Eudoro a contrapelo, investigando aí as colaborações, os flertes do pensamento do jovem Eudoro de Souza com ambientes autoritários, na Alemanha do período fascista, nazista, e em Portugal, no período salazarista, depois, quando ele chega no Brasil e tem uma primeira inserção no chamado Grupo de São Paulo, ali com Vicente Ferreira e também, como ele se chama, o intelectual brasileiro que funda o Instituto Brasileiro de Filosofia, agora me foge o nome, mas depois eu mando aí, vocês podem inserir na entrevista. Mas o Bruno Borges tem essa contribuição interessantíssima para pensar no que é o legado do Eudoro, tendo, de certa forma, flertado com essas propostas autoritárias em termos políticos, mas que inevitavelmente tem uma implicação para a produção intelectual que ele vai publicar alguns anos depois. E uma última contribuição é justamente o resgate de um trabalho do Agostinho da Silva sobre história dos estudos clássicos no Brasil, né, vista de uma perspectiva brasileira, que ele publica lá com a ideia de uma teorética cabocla da filologia clássica. Né, tem um título provocativo, ideia de uma teorética cabocla, mas é justamente porque ele vai pensar o que significa refletir sobre a filologia clássica da margem. E aí é um diálogo, algo ficcional, proposto ali na Bahia, com reflexões sobre a antiguidade mediterrânea. O Eudoro de Souza, inclusive, figura como uma espécie de interlocutor sugerido ali pelo texto. Então, eu fiquei muito feliz com esse dossiê, porque ele traz contribuições de diferentes áreas, letras clássicas, filosofia antiga, e temas conexos, para pensar aí a história dos estudos clássicos no Brasil e em outros centros à margem dos centros hegemônicos. Sem dúvida, teremos uma excelente contribuição com o seu dossiê, Rafael. Obrigado. É Miguel Reale. Acabou de me ocorrer o nome. Ó. Então, quem for fazer a transcrição, Miguel Reale. Importante nome aí do conservadorismo na filosofia brasileira. Obrigado, professor Gleidson. Me chamo Felipe Noé da Silva, sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. Enorme satisfação estar participando dessa entrevista com o professor Rafael Guimarães, quem eu estou conhecendo agora também. Enorme satisfação estar podendo falar com o professor. Tá? Bom, dentre as questões que nós colocamos aqui, professor Rafael, vou apresentar uma questão bastante simples, né, mas que, de certa forma, converge, né, com essa sua leitura, essa avaliação que você fez da sua trajetória, né? Que é o seguinte, você já trabalha com a antiguidade há mais de uma década, né? Durante esse tempo, na sua opinião aí, você presenciou modificações importantes no campo dos estudos clássicos, né? E se porventura, caso a sua resposta seja positiva, poderia comentar quais transformações te pareceram mais interessantes e promissoras para o desenvolvimento e consolidação desse campo de estudos no Brasil? Sim,
Eu agradeço muito pela pergunta, porque, de fato, a gente, apesar desse discurso da crise ser importado muito do debate nos Estados Unidos, o Brasil, especificamente, sobretudo à luz de décadas anteriores, no que diz respeito à produção acadêmica voltada para os estudos clássicos, vive um boom, vive uma primavera. Essa primavera me parece ser reflexo das políticas de expansão educacional, incentivo à educação pública, do início do século XXI no Brasil, devido, em larga medida, aos investimentos em educação propostos pelos governos do PT, com o presidente Lula e depois a presidente Dilma, e isso levou a uma diversificação gradual no perfil social de quem estuda a antiguidade clássica no Brasil, porque novas pessoas, vindas de diferentes camadas populares, passaram a frequentar cursos de filosofia, letras, história e áreas conexas. Essa diversificação gradual levou a uma produção diversificada de objetos de interesse, de novas metodologias, e tudo isso, de certa forma, qualificou o tipo de produção que pesquisadores brasileiros têm publicado nos últimos anos. Eu, inclusive, fiz um estudo publicado num desses dossiês já mencionados da revista Heródoto, justamente sobre o novo perfil social dos estudiosos da área no Brasil, identificando transformações no modo de entender nossa relação com o passado antigo, inclusive em termos de pautas progressistas. O título desse artigo é Algumas Verdades e Mentiras sobre os Estudos Clássicos no Brasil. Ele tem um mapeamento ali, um levantamento de dados. Então, a gente identifica, por exemplo, que no Brasil a identificação étnico-racial dos pesquisadores ainda é majoritariamente branca, a localização dos estudiosos é majoritariamente no Sudeste, há uma maioria de homens, né, a proporção é de 2 homens para 1 mulher, que são tendências aí, digamos, tradicionais na área, mas que têm aos poucos se transformado. E isso é alvissareiro, isso é visto, entendido por mim como extremamente positivo, porque caminha no sentido dessa diversificação do perfil social, socioeconômico dos pesquisadores, com implicações em termos práticos de pesquisa e, obviamente, em termos também de ensino depois, em termos de produção do conhecimento. Isso é um efeito em cascata que vai certamente ser, apesar de eventuais retrocessos dos últimos anos, vai ser sentido ainda, me parece, na próxima década. O incentivo em políticas públicas de valorização da educação, com bolsas de estudo, eventuais programas de intercâmbio cultural em países fora do Brasil, em centros fora do Brasil, faz parte, né, desse contexto aí de valorização dos estudos clássicos produzidos na academia brasileira. Isso tem reflexos práticos muito evidentes, como muito mais traduções publicadas no Brasil de obras clássicas nos últimos 20 anos do que entre 1950 e os anos 2000. Então, o Brasil, nos últimos 20 anos, publicou muito mais traduções de obras clássicas do que entre 1950 e os anos 2000. Isso a gente pode dizer sem sombra de dúvidas, apesar das mudanças em termos de política educacional, porque aí são 2 coisas diferentes. O latim, a história antiga, a filosofia antiga, tem saído do currículo devido a debates educacionais, muitas vezes politizados, e muitas vezes não politizados de uma forma devidamente crítica. E aí, o latim, por exemplo, saiu do currículo básico, né, com mudanças propostas no período da ditadura cívico-militar, na década de 60. Depois ele sai como matéria obrigatória, inclusive, da formação dos estudantes de letras, com a nova Lei de Diretrizes e Bases de 1997, e isso, a princípio, nos levaria a ficar alarmados, né, porque são matérias que estão perdendo prestígio curricular. A mesma coisa eu acho que a gente pode dizer do lugar da história antiga no currículo de formação dos historiadores e da filosofia antiga no currículo de formação dos filósofos.
mas essa tendência de, vamos dizer, incompreensão sobre o potencial formativo dessas áreas em termos de educação e projetos educacionais do Ministério da Educação é um problema. Isso eu identifico como uma tendência, de fato, complicada, que precisaria ser muito mais debatida antes de definições como as que eu mencionei agora há pouco. Mas, paralelamente, o incentivo à educação pública tem dado esses frutos positivos em termos de produção do conhecimento, em termos de publicação de traduções, e a gente tem visto, inclusive, o surgimento de novas linhas de pesquisa, novos programas de pós-graduação fora do eixo Rio-São Paulo, o que é bastante alvissareiro também. E eu termino dizendo que, partindo da iniciativa, muitas vezes, dos próprios pesquisadores, a gente tem visto mais interação com a sociedade de modo geral, com projetos de extensão, projetos de inserção na comunidade, às vezes ensino do latim, ensino do grego antigo, da mitologia, da história antiga em escolas públicas, e mesmo o trabalho de divulgação científica nas redes, são todas frentes que nos permitem ver essa transformação gradual da área com olhos bastante promissores para o que ainda está por vir nos próximos anos no Brasil, em termos de uma produção de conhecimento que dialoga com a comunidade, que pensa no que significa produzir esse conhecimento no Brasil, pensando as realidades locais, e ainda que tendências conservadoras, reacionárias, eventualmente se coloquem contra esse tipo de proposta, esse tipo de avanço, eu acho que a gente está caminhando num sentido eminentemente positivo. Muito bom. Agradeço a resposta, professor. E essa questão aí, que é a próxima questão, vai um pouco nessa linha também, né? É um pedido, na verdade, para aprofundar sobre o que o professor acabou de dizer, né? Nós verificamos no seu currículo que você tem coordenado, né, um projeto de extensão intitulado Mito em Cena, né? E que, precisamente, como você já nos antecipou, é um projeto que trabalha a tradição textual antiga, grega e latina, com crianças e adolescentes em escolas públicas, né? Então, nós gostaríamos, por um lado, que você comentasse a importância dos trabalhos de extensão como um todo, né? Ou seja, dessas iniciativas, da necessidade da universidade ultrapassar seus muros, né? Chegar, de fato, a estabelecer diálogos, né, profícuos com as comunidades diversas, né? E, por outro lado, se possível, a gente queria saber também um pouquinho sobre as impressões, né, que você tem obtido aí por meio desse contato com os jovens aí, você mencionou, né, crianças e adolescentes, por meio desse repertório textual antigo mesmo, né? A extensão é um dos pilares da universidade pública brasileira, não à toa, previsto, inclusive, em dispositivo constitucional. Lá, pesquisa, ensino, e o terceiro pilar é a extensão. Porque é justamente esse diálogo com a comunidade que faz com que o conhecimento produzido e transmitido no ambiente universitário tenha um sentido efetivo para a comunidade em que essas universidades estão inseridas. E esse diálogo, ele tem que ser numa chave multidirecional e não trabalhar com a lógica de uma mera transmissão do conhecimento acadêmico para essas comunidades externas, porque é nos ambientes de troca, nos ambientes de intercâmbio, que surge a oportunidade profícua de pensar o novo, de pensar o diferente. E esse trabalho que eu tenho promovido aqui na Universidade Estadual, no Ceará, no campus Aracati, que se localiza, então, no litoral leste do Ceará. É uma cidade de cerca de 90 mil habitantes, não muito grande, mas também não muito pequeno. Tem sido especialmente alvissareiro para pensar aí as oportunidades que a extensão oferece para um pesquisador. Eu tenho mantido 2 projetos, um de extensão intitulado O Aracati Literário e um de iniciação artística intitulado Mito em Cena, por meio dos quais eu tenho entrado em contato com a produção local, buscando valorizá-la,
produção artístico-cultural, e, por outro, levar algo dessa formação acadêmica no campo das antiguidades para trazer para debate, junto à comunidade em geral, mas também a jovens de escolas públicas e pessoas que queiram frequentar os eventos que a gente promove. Essa troca tem sido muito profícua por meio do Mito em Cena. A princípio, com os próprios estudantes da graduação, nós lemos tragédias antigas e eles escolheram fazer uma adaptação de Antígona para apresentar, digamos, temas que são debatidos ali para esses jovens. Essa adaptação me surpreendeu fundamentalmente porque eles conseguiram, obviamente, em diálogo comigo, assim, auxiliados por mim, fazer uma adaptação para o que a gente chama de casamento matuto, que é basicamente uma encenação durante quadrilha junina. E por que isso me surpreendeu tanto? Porque eles pegaram uma tragédia extremamente trágica de Sófocles, que é Antígona, na qual a maior parte dos personagens termina a ação morto, e transformaram isso numa encenação cômica. Como isso é possível? Com uma transvaloração do sentido de morte. Porque no enredo de Antígona, no enredo original, Antígona morre enfrentando os desmandos, né, de seu tio, Creonte, que de alguma forma tinha proibido ali o enterro de um dos seus irmãos, aquele que morrera atacando a cidade de Tebas, e ela decide se contrapor a essa proibição, pagando com a própria vida, porque para ela prestar as honras fúnebres para o irmão era um dever muito acima da manutenção da vida. O que esses estudantes propuseram foi trazer o conflito fundiário. Então a gente tem ali um conflito entre dois irmãos que morrem de fato, cujas terras terminam na mão de uma espécie de mandatário local, seu Creonte, que resolve não permitir o enterro de um desses irmãos que tinha vindo da cidade tentar tomar as terras que pertenciam à família. A Maria Antígona se contrapõe à lei imposta por esse mandatário local e ela acaba pagando com a própria vida por isso. Mas os estudantes propuseram uma virada no enredo, que foi transformar o romance muito lateral no enredo original de Sófocles, entre Antígona e Haemon, num ponto central da trama, fazendo com que Haemon se tornasse Hemona, uma personagem feminina. E aí o romance entre elas, Antígona e Hemona, ganha um tom homoafetivo. Então, a perseguição por parte desse tio ganha, inclusive, uma dimensão de homofobia. E essas duas mulheres enfrentam a morte, por assim dizer, mas a transvaloração proposta pelos estudantes foi justamente a de que, na verdade, o casamento aconteceria no mundo dos mortos. Então, quando Antígona morre, Hemona se suicida e vai acompanhá-la, isso engendra, como no Sófocles, uma série de outras mortes, mas ao invés de isso ter o tom trágico original, isso tem um tom cômico, porque à medida em que as pessoas vão morrendo, elas vão migrando para uma cena que está no mundo dos mortos, que é onde o casamento efetivamente acontece. E o único que fica excluído de poder participar desse casamento é Creonte, que fica condenado à vida. Então, eu achei essa uma experiência muito legal. A gente terminou essa fase de adaptação, apresentamos já 3 vezes aqui num festival literário que aconteceu no Aracati e em 2 eventos acadêmicos que nós conseguimos propor, e a recepção do público foi muito boa, porque embora o enredo de Antígona original não necessariamente seja conhecido, quando a gente situa um pouco a ação e o público acompanha a atuação dos atores em cena, eles entendem imediatamente tudo que está em jogo, né? O problema dos desmandos de um governante autoritário, na nossa adaptação isso surge em trejeitos de fala, então Zeus acima de tudo, a terra acima de todos, algo assim. Então tem ecos, né, do discurso reacionário político brasileiro contemporâneo que aparecem ali
no que o seu creonte defende, entendem as questões de gênero e de sexualidade que aparecem tematizadas ali também, e riem bastante, porque tudo termina numa espécie de carnaval, tocando um forró tradicional aqui, o Mastruz com Leite, e que dá início ao que vai ser a quadrilha. Então, a ideia com que a gente tem trabalhado no projeto é encenar isso, de fato, durante as quadrilhas juninas aqui na região do Aracati, nesse ano de 2025. Aí a nossa recepção vai ser muito mais ampla e talvez mais complexa, porque o ambiente vai ser muito menos controlado em termos de público, né? Vai ser para qualquer pessoa que estiver frequentando a festa junina onde a performance for proposta. É uma adaptação que dura ali uns 30 minutos, mas que é muito dinâmica, as falas são curtas, as cenas são curtas, então eu acho que a recepção ela não é prejudicada por um excesso de intelectualismo, sabe? E aí é isso, daria para mencionar outros aspectos, mas em todo caso, o que eu gostaria de destacar assim, como muito positivo dessa experiência é que o diálogo com a comunidade, quando ele acontece de forma efetiva, ele vai permitindo que o novo apareça. E eu digo isso porque essa proposta de adaptar Antígona para um casamento matuto veio de oficinas em que a gente estava apresentando tragédias gregas para o público aqui no Aracati. Então, isso foi surgindo aos poucos. Isso não foi uma proposta que veio jamais teria vindo de mim, inclusive, adaptar Antígona, né, para um enredo cômico. Eu não saberia como fazer isso, mas isso é bastante próprio de um certo ethos aqui do litoral leste cearense, né? Saber rir de tudo, saber colocar o riso até perto da morte. Então, tem sido bem legal esse trabalho. Adorei, fiquei curioso para assistir também. Muito boa iniciativa. Bom, professor, para nós encerrarmos então, tem uma última questão, né? Que diz respeito à escavação arqueológica que você participou recentemente, né? Então, você teve contato ali, portanto, direto ali com a cultura material antiga, né? Então, é uma oportunidade ímpar. Então, se possível, nós gostaríamos que você comentasse a importância dessa experiência arqueológica, digamos assim, para a sua formação mesmo como pesquisador, como professor atuante no âmbito dos clássicos, e mesmo como ser humano também, né? Acho que é uma formação toca em questões muito amplas, né? Excelente pergunta. Isso aconteceu na minha formação 2 vezes. A primeira vez em 2018, quando eu participei do curso Exploração Cultural das Cíclades, na Grécia, oferecido pelo Instituto Diacron, com uma temporada de aprendizado arqueológico e escavação em loco, na ilha de Despoticó, no Egeu, no âmbito do projeto Tocando o Passado, idealizado e promovido pela professora Maria Cecília Coelho, do curso de Filosofia da UFMG, a quem eu agradeço sempre por essa oportunidade. Esse primeiro contato com a materialidade da história antiga me despertou para uma série de aspectos até então não contemplados por minha abordagem no campo dos estudos clássicos, e eu comecei a refletir cada vez mais sobre a realidade material da produção do conhecimento, mesmo produção do conhecimento no Brasil, pensando ali na minha sala de aula, na minha biblioteca, no meu acesso aos repositórios de dados, e eu incorporei esse tipo de consideração nas notas tomadas para a elaboração da minha tese. Então, isso aconteceu num momento muito formativo para mim, ter tido contato ali com as dificuldades materiais, com que arqueólogos trabalham em todo o mundo, mesmo a gente pensa na Grécia, né, assim, o chamado berço da civilização ocidental, as dificuldades são muitas, são voluntários a maior parte da mão de obra que faz ali as escavações, não tem muito dinheiro envolvido, tem uma dimensão de improvisação nesse trabalho, de tomada de decisão em loco, sem muitos meios para isso, e isso, inclusive, me aproximou, assim, de pesquisadores gregos que compartilham dessas dificuldades materiais com pesquisadores brasileiros. Então, a gente tende a trabalhar bem junto, Brasil e Grécia. E refletir sobre isso me ajudou a pensar, inclusive, no que foi a constituição, por exemplo, do cânone homérico na Antiguidade. Porque eu comecei a pensar quais eram os interesses políticos envolvidos na conservação desse material.
Porque, a princípio, dadas as condições de clima da Grécia, tudo se perderia, né? Então, quais eram os interesses envolvidos em transmitir esse material, a princípio oralmente, mas depois por escrito? Quais eram as forças políticas em jogo? E aí, obviamente, surge a Atenas do período clássico, depois a Alexandria do período helenístico, todo um ideal de grecidade, que significa ser grego, que depois é transmitido para Roma, que é, de certa forma, reivindicado por Roma, e que Roma, por sua vez, transmite para as gerações seguintes. Mas ter tido contato com essa realidade material me chamou atenção para isso, para os jogos de interesse envolvidos na transmissão do legado, porque, a princípio, tudo deveria se perder, ou tudo deveria ter se perdido. Se perdeu uma parte. O porquê essa parte se perdeu é importante perguntar, mas me parece que uma pergunta complementar é por que uma parte não se perdeu. E aí, achei, de fato, muito fundamental para a minha formação esse contato. E um segundo contato aconteceu em 2019, quando eu, mais uma vez, envolvido aí com esse projeto da professora Maria Cecília Coelho, tocando o passado, fui para uma escavação no sítio da antiga Elefterna, em Creta, sob a supervisão do professor Nicolaus Stampolides, que é diretor de, pelo menos era na época, diretor de 2 importantes museus de Atenas, o Museu da Acrópole e o Museu de Arte Cicládica, e eu posso dizer, sem titubear, que eu nunca aprendi tanto sobre história da arte antiga, quanto nas semanas em que acompanhei a equipe do professor Stampolides em Creta, entre museus e trincheiras de escavação. Então, a gente acompanhou todo o processo, que inclui desde o uso de picaretas, pás, carrinhos de mão para tirar ali a terra mesmo dos buracos, até a limpeza dos artefatos, o cuidado que eventualmente é preciso quando você está chegando num extrato que contém objetos de potencial arqueológico, a limpeza, avaliação, estudo das peças depois em laboratório, com os microscópios. É toda uma dimensão do trabalho que muitas vezes a gente não conhece, porque só lidamos com os livros ou os artigos que trazem o resultado final, mas que é interessantíssimo acompanhar para a gente justamente compreender a dimensão de subjetividade que há também no trabalho arqueológico. Porque às vezes a gente pensa que a materialidade ela pode ser mais objetiva do que o trabalho com os textos, o trabalho com a análise dos fatos passados, mas essa dimensão subjetiva existe também na análise dos objetos. E ter tido esse contato com a equipe do professor Stampolides foi muito interessante, porque às vezes uma estatueta era encontrada e eles postulavam que era Zeus. Mas eles, nas discussões, diziam, mas peraí, pode ser Poseidon, pode ser nenhum deles, pode ser uma outra figura. E aí, ver isso acontecendo é quase como estar ali atrás, né, nos bastidores da produção do conhecimento, que depois vai ser publicado, estatueta de Zeus, estimativa do século III, mas quando você vê a discussão acontecendo, você percebe que as certezas da arqueologia são menos objetivas do que às vezes se diz, né? Então, isso foi muito enriquecedor para mim, enquanto pesquisador das humanidades também. É quase um aparato crítico. Exatamente, o aparato crítico do artigo arqueológico, exato. Quase um aparato crítico ao vivo, e a cores, né? Bom, eu acho que a gente pode encerrar, né, professor Gleidson, agradecendo aí a participação do professor Rafael Guimarães, pela disponibilidade, tanto de participar dessa entrevista, mas também, sobretudo, por ter levado a cabo aí a organização desse dossiê. A gente sabe o que é quase, para ficarmos ainda no âmbito desse personagem, hercúleo, né? Esse trabalho é sempre muito pesado, muita coisa, muita gente envolvida. Então, agradecer ao professor pela organização do dossiê, pela organização da entrevista também. Eu que agradeço, Felipe Noé, pelas perguntas, né? Agradeço encarecidamente a parceria com o Gleidson José da Silva, que é um pesquisador que eu admiro já há muitos anos e me deu aí a honra de poder organizar esse dossiê da Heródoto, com um trabalho de fato hercúleo, porque é difícil fazer essa gestão com os convidados, a questão dos prazos, o envio de textos não só em português, mas com a tradução para o inglês, uma especificidade da revista Heródoto,
que torna mais difícil o processo de recebimento desse material, mas ao mesmo tempo qualifica muito o tipo de produção que a gente alcança depois, justamente em termos de acessos, né? Então, de difusão desse material, divulgação desse material. E agradeço muito pelas perguntas que vocês fizeram hoje. Foi uma entrevista em que eu pude revisitar diferentes aspectos da minha carreira, diferentes engajamentos com os quais eu busco trabalhar e que muito me gratifica terem sido reconhecidos enquanto tais por você, enquanto leitores, enquanto estudiosos da área. Então, para mim, é muito feliz ter participado desse debate com vocês, dessa entrevista, e da promoção desse novo número da revista Heródoto. Eu agradeço muito. Nós também ficamos muito felizes, Rafael, com o seu aceite, né? Tivemos uma excelente entrevista e tenho certeza que os nossos leitores, né, ouvintes ou quem for assistir a essa entrevista, uma vez que a gente divulga em diferentes formatos, todos terão uma excelente experiência com a sua entrevista. Então, muito obrigado e em breve teremos aí no ar, né, disponível, o dossiê organizado por você e fica aqui o nosso registro de agradecimento. Muito obrigado.